regulamentação da terceirização proposta pelo projeto de lei 4330 é o que provocou o debate que você assiste agora. Para falar sobre o assunto, os deputados Zé Teixeira, dos Democratas, e João Grandão, do Partido dos Trabalhadores. Deputado João Grandão, por que o PL da terceirização é uma ameaça aos direitos da classe trabalhadora? Olha, sobre vários aspectos, nós poderíamos aqui enumerar vários deles, mas eu gostaria de colocar um que eu acho que é fundamental, que é a questão da terceirização, não porque a súmula 331, ela permite já a terceirização, mas não nos trabalhos considerados fins, só nos trabalhos meios. Eu tenho a convicção de que esse, por exemplo, é uma das situações em que me dá a tranquilidade de dizer que esse PL 4330, ele não traz nenhum benefício para o trabalhador. Primeiro porque quando você terceiriza, né, o fim, você corre um risco de você precarizar o trabalho. Eu imagino, por exemplo, que seria uma terceirização, por exemplo, no serviço bancário. E nós já temos exemplos, muito claro disso. Por exemplo, no México, hoje houve um processo de terceirização, onde um banco foi totalmente terceirizado e o resultado foi maléfico. Portanto, eu diria, dentre outras situações que nós podemos estar aqui colocando no debate, um deles eu tenho convicção que é o que mais nos preocupa, que é a questão da terceirização de trabalhos fins. O senhor acredita que com a sanção do projeto, né, ele segue agora para o Senado, mas com a sanção do projeto pode acontecer uma terceirização em massa? Olha, a proposta, ela é de 2004 já, né? Vem fazendo um debate, que era na época eu era deputado federal, inclusive, o projeto do deputado Sandro Mabel. Ela já vem sendo debatida e tendo toda uma concepção em relação à terceirização, de que ela promove, na verdade, como eu já disse, a questão da precarização dos trabalhos. Nesse sentido, então, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas tem todo um trâmite que vai para o Senado, e no Senado a gente já percebe que tem algumas posições que nos dá a tranquilidade, né, de dizer que lá o debate vai ser um pouco diferenciado. Embora, por exemplo, na Câmara dos Deputados já teve uma diferença pouca, porque foram 203, 230, 203. Isso nos permite dizer que o processo de construção, na verdade, de convencimento do PL 4330, ele avançou. Inclusive, no Mato Grosso do Sul, teve deputado que votou, na primeira votação, votou favorável ao projeto, e na segunda votou contrário. 1 entre cada 5 trabalhadores brasileiros são terceirizados, ou seja, mais de 12 milhões de pessoas. Deputado Zé Teixeira, esse é um dos argumentos para que o senhor seja a favor da regulamentação? Olha, eu entendo, se vai regulamentar uma coisa em um país é porque ela já existe. Talvez se nós fizéssemos uma avaliação correta, era muito melhor hoje você tentar modernizar a lei trabalhista, que é uma lei precária, ainda do tempo de Getúlio Vargas. E a terceirização, ela vem, na minha visão, atender o setor mais consolidado da economia do Brasil, que é o setor do agronegócio. Então você não tem hora para você começar a plantar, não tem hora para você começar a colher. E às vezes você tem que terceirizar um serviço, ou contratar uma empresa terceirizada, porque hoje as leis trabalhistas, ela é tão perversa que você quer sair das obrigações trabalhistas em uma carga tributária bruta, que todo salário que você vai pagar, ele custa o dobro. E além do dobro, você fica perdendo um horror de tempo em tribunais trabalhistas para justificar a fala do trabalhador com a do empregador. Então, eu acho que a terceirização, ela vem tirar dos ombros do empresário, em especial do setor produtivo, outra discussão, que é lá com quem vai ter o serviço para vender. Porque o que é terceirizar, o que é o trabalho? Se você tem horas para você vender, você me vende. Porque o capital, ele não tem como andar sem o trabalho. Até porque quem constrói o capital é o trabalho. Então, você pega alguns países evoluídos, tinha que ter bancos de hora. Você tem que vender quantas horas você quer trabalhar. Porque, às vezes, um trabalhador poderia trabalhar, dependendo da sua qualificação, para 2, 3, 4 empresas. Ele vende tantas horas para uma empresa, vende tantas para outra e tantas para outra empresa.
porque o que você tem que pagar é a hora trabalhada. E o Brasil, eu acho que ele teria que dar uma modernizada, primeiro na lei trabalhista. Agora, regulamentar uma coisa que já existe, eu acho que é trazer avanço. Porque qual que é a regulamentação? É colocar corresponsável, o empregador, com a empresa terceirizada, sobre a contribuição dos impostos. Porque se você tem uma empresa terceirizada e eu desconto de você e contribuo com o INSS, não tem perigo do INSS perder. Então, pelo que eu tenho ouvido, assistido os debates na Câmara, eu acho que é um avanço. Eu não entendo. Porque o que vai acontecer de pior para o trabalhador? Nada. Já existem milhões de empregados terceirizados, vai regulamentar as empresas terceirizadas, vai dividir por setor. Agora, quanto à questão do início, do meio e do fim, eu acho que terceirizar o serviço fim vai ganhar, porque quem vai terceirizar o trabalho final, qualificado, é a pessoa que está preparada. Ele vai ter conhecimento, como que ele vai discutir para ele vender o seu trabalho, porque você não precisa de qualificar a merendeira, você não precisa de qualificar o guarda noturno. Então, por que você terceiriza só o básico e não terceiriza o fim? Então, você vai pegar e valorizar, na minha visão, as pessoas mais qualificadas, porque ele vai poder vender o seu conhecimento para uma, para duas ou para 3 empresas. O que precisava de fazer nessa PEC ainda era criar bancos de hora a ser vendido pelo trabalhador. Os protestos, deputado João Grandão, para o senhor, representam a ineficiência da proposta? Não necessariamente. Eu acho que, não tem convicção, por exemplo, que em relação aos protestos são pessoas que têm convicção de que o projeto é um projeto que tem na nossa avaliação, as suas situações que provoca, por exemplo, com todo respeito, o deputado Zé Teixeira, que eu tenho o maior respeito por ele, dizer, por exemplo, que a pessoa vai vender. Então, quer dizer, nós já estamos colocando, nesse sentido, já está colocado como uma mercadoria a sua força de trabalho. E, nesse sentido, me parece que tem uma regulamentação mercadológica, entendeu? E isso é muito complicado. Quando você coloca, por exemplo, na questão de terceirizar os trabalhos fins, você corre um risco assim, muito grande de você estar terceirizando o trabalho que, se fosse um trabalhador que tivesse efetivamente a responsabilidade, entre aspas, né, a responsabilidade entre aspas, da empresa já contratada, ele teria segurança, inclusive, nesse sentido. Por quê? Porque o maior índice, por exemplo, de acidente ocorre nas empresas nas contratações terceirizadas. Quando você coloca essa situação, por exemplo, da questão de você vender as suas horas, a questão do banco de horas é regulamentado por acordo coletivo. No setor bancário, por exemplo, existe banco que trabalha com acordo coletivo, onde tem a concepção de banco de hora. Isso depende, evidentemente, da organização do trabalhador dentro de onde ele está trabalhando. Ao fato que, quando você terceiriza, você vai ter numa empresa só, às vezes o trabalhador fazendo o mesmo serviço, promovendo a mesma situação laboral, mas que tem representações de 5, 6, 8, 10 categorias. Portanto, ele não tem possibilidade de representação sindical e etc. Isso é muito ruim. Isso fragiliza, isso provoca uma situação de insegurança nesse sentido. Por quê? Porque se você não tem a sua representação, evidentemente que você vai ter muita dificuldade para você defender os seus direitos. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho não pode ser considerado como uma mercadoria. Ainda falando sobre as manifestações, os protestos, que são muito salutares nessa discussão, deputado Zé Teixeira, na sua opinião, qual o motivo dessa reação contrária? Olha, tudo que se discute num país, ou num sindicato, se discute, a maioria é que decide. Eu gostaria que fizesse uma pesquisa hoje no Brasil para ver quem são a favor e quem são contra a terceirização. E também discordando do meu colega João Grandão, eu tenho 75 anos e nunca fui funcionário público e nunca trabalhei para me receber por mês. Eu sempre trabalhei comissionado. O que eu produzi, eu recebi. E se o capital anda com o trabalho, se eu tenho trabalho para vender, tem que ter o capital para comprar.
Agora, o capital tem o dever de me pagar. E eu tenho a obrigação de produzir. Porque é a única coisa que pode, entre o trabalho e o capital, ele me compra o meu serviço, não é a minha pessoa. Ele está comprando o meu trabalho. Eu tenho que produzir para fazer jus ao salário que ele vai me pagar. E ainda eu contribuir com toda a carga previdenciária que tem em um país. Então eu gostaria que hoje fizesse uma pesquisa nacional para saber qual que é a opinião pública, se é a favor ou contra. E se o serviço público, que tem a estabilidade de emprego, e as pessoas depois que passam pelo período probatório, a forma com que ele trata o usuário do serviço, que paga o seu salário. Então era bom fazer uma pesquisa brasileira e você fazer uma comparação entre você entrar em uma empresa privada para você ser atendido pelo empresário privado, e aí depois você entra no poder público, aquele que você paga o salário dele, para ver como você é atendido. Então, no trabalho, nós estamos discutindo duas coisas. O trabalho da iniciativa privada e também o trabalho público. Qual que é o medo hoje? Porque você faz concurso público, você chama as pessoas, e aí ele passa por um período probatório, depois ele tem a estabilidade do emprego. Aí ele não pode ser mais mandado embora. Aconteça o que acontecer. Aí tem que fazer um processo, uma demanda e tal, que eu acho errado. Na iniciativa privada, o meu funcionário, ele pode me pedir a conta a hora que ele quiser, desde que ele ache um patrão que paga mais para ele. Ele tem para vender trabalho. E eu posso mandar ele embora a hora que eu quiser, pagando todos os deveres, as minhas obrigações e dando os deveres dele, certo? Mas eu não preciso ficar com um empregado dentro da minha empresa que não está produzindo. Então, eu te chamo ele, entro num acordo, dispenso ele, sento na frente do juiz trabalhista, da lei vigente, indenizo ele com todos os direitos e ele vai embora. Eu não sou obrigado a ficar com um empregado trabalhando para mim, e eu despendendo do meu capital e ele não produzindo, que é o que acontece hoje no Brasil no poder público, na minha visão. Muitas pessoas também colocam como argumento, trabalhadores mesmo, que o senhor falou sobre o concurso público, né? Que eles praticamente deixariam de existir, porque aí seria mais fácil terceirizar, então, um serviço especializado. O que a gente pode dizer, e pergunto para os dois deputados, para esclarecer, né, em relação se esse projeto de lei for aprovado, como as coisas devem caminhar. Vou começar pelo deputado Zé Teixeira, até porque ele está na primeira secretaria da Assembleia, pode começar suas considerações. E fazendo uma grande experiência, certo? Na própria Assembleia Legislativa, que eu estou lá deputado há 20 anos, e eu não tinha nenhum conhecimento do funcionamento da Assembleia Legislativa, e hoje, com o primeiro secretário e com os membros, diretores da mesa, na presidência do Júnior Mock, a gente sente alguma dificuldade. Se você pedir para qualquer funcionário fazer uma outra coisa que não é daquela função, que ele se julga que ele está lá para fazer aquilo, porque a Assembleia Legislativa não tem concursado. A Assembleia Legislativa tem mais de 30 anos de divisão e nunca foi feito um concurso público. Então, mas você tem dificuldade quando você entra em uma empresa, porque a Assembleia Legislativa é uma empresa que presta serviço a nós que estamos lá eleitos para representar o povo. Então nós temos que dar exemplo de um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Eu estou tentando fazer. Agora, eu acho que o concurso público, ele devia avaliar o setor produtivo que sustenta esse Brasil de pé, que não tem nenhum empregado concursado. Nenhum. Então, a terceirização pode vir favorecer e diminuir as injustiças trabalhistas aplicadas pelos tribunais. Porque hoje, se você atolar um caminhão e você ficar lá até arrumar um trator e a pessoa registrar no telefone que ele ficou lá até às 7 horas da noite sem fazer nada, mas lá no tribunal você tem que pagar aquela hora extra que ele ficou esperando até arrumar um trator para desatolar o caminhão, para ele poder ir embora. E isso conta como hora extra, ele não fez nada. O caminhão estava atolado, ele não tinha como dirigir. Estou citando um exemplo. Então, existe muita injustiça no Brasil, na minha visão, mas não conheço no setor produtivo nenhum produtor rural
que não dá comissão para os seus funcionários e que os funcionários estão lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, trabalhando com uma só pessoa, se não tiver um bom entendimento entre o capital de trabalho, um bom entendimento entre o patrão e o empregado. Eu não conheço. Então o setor produtivo vai ganhar muito com a terceirização, porque ele vai tirar de cima dos seus ombros as injustiças trabalhistas produzidas dentro de tribunais. Deputado João Grandão, o PL é uma ameaça também aos concursos públicos? Olha, eu não diria isso, né? Eu tenho assim, a convicção em relação ao PL 4330 de que ele precariza o trabalho, entendeu? Quando o deputado Zé Teixeira fala da questão da relação de trabalhadores e tal, ele está falando de uma realidade que ele vive, que ele tem uma concepção diferente de muitos. Por exemplo, o maior índice de trabalhadores considerado em nível de trabalho escravo, entendeu? Eles estão em empresas terceirizadas, entendeu? Então, por exemplo, o procedimento do deputado Zé Teixeira em relação aos seus funcionários e etc., entendeu? Eu não tenho dúvida que são diferentes de muitos. Então, nesse sentido, a terceirização vai premiar exatamente aqueles que querem burlar a situação. Em relação à questão da relação capital-trabalho, a relação capital-trabalho ela sempre existiu, entendeu? Mas tem que existir de uma forma onde o trabalho não seja, na verdade, considerado uma mercadoria. E na questão da terceirização, porque não tem nada, não tem relação nenhuma relação da terceirização com a questão de concursos públicos, né? Por exemplo, o salário dos terceirizados, e não sou eu que estou dizendo isso, são dados que tem do DIEESE, etc. 24%, entendeu, das empresas terceirizadas, 24% do salário dos terceirizados é menor do que aqueles que têm efetivamente um registro em carteira. Aquelas pessoas que têm um registro na sua carteira e que o deputado coloca que depois tem ações trabalhistas, que os tribunais vão ser sobrecarregados, etc. Nesse contexto, nós corremos um risco enorme das empresas terceirizadas quando o trabalhador sai para poder reivindicar os seus direitos, inclusive dependendo do capital dessa empresa terceirizada, ela não vai poder pagar o seu direito trabalhista. Que, na verdade, a CLT, que nós existimos, tem situações que você pode recorrer, etc., mas tem muita situação que não prevê na CLT e os direitos dos trabalhadores são garantidos em função de acordos coletivos que são discutidos com seus sindicatos de representação. Assim como os patrões também têm o seu sindicato de representação. A FEBRABAN, por exemplo, é representação. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a FAMASUL, que também representa o setor patronal. Portanto, nesse sentido, eu tenho a minha concepção em relação ao PL 4330 é que ele promove a precarização. Nós podemos chegar, por exemplo, num trabalho de pesquisa, você imagina, por exemplo, terceirizar a pesquisa da Embrapa. Uma grande empresa como a Embrapa ter a pesquisa terceirizada, nós corremos um risco muito grande nesse sentido. Portanto, as atividades fins, na nossa avaliação, terceirizando atividades fins, nós corremos um risco muito grande de precarização. E eu quero concluir o meu raciocínio no sentido de que eu já tive experiências em relação à empresa terceirizada que fala assim, que as empresas têm que ter um fiscal, que vai fiscalizar e etc. Recolher o INSS, recolher o Fundo de Garantia, não significa, entendeu, dar a garantia que o trabalhador necessita, em termos, por exemplo, não ter a discriminação. Se você chega, por exemplo, num restaurante, numa empresa onde tem a terceirização instituída, você vai ver o funcionário de limpeza com um uniforme diferente, você vai ver o funcionário que está trabalhando em outro setor terceirizado com uniforme diferente, já é discriminado por si só. Portanto, a terceirização ela é maléfica. A súmula 331, que regulariza a terceirização, é clara em relação a não terceirizar os fins. É muito ruim. Eu imagino, por exemplo, de que o jornalista trabalhando de uma forma com a sua carteira registrada, com uma empresa constituída e tal, e ele fazendo um trabalho terceirizado, eu não imagino que ele tenha as mesmas prerrogativas e as mesmas seguranças que tem o trabalhador que está efetivamente trabalhando na própria instituição. Nós vamos para um rápido intervalo. O Assembleia Debate volta já.
Você sabia que causas que envolvem água, luz e telefonia podem ser resolvidas de maneira rápida? Basta procurar o Expresso do Juizado Central em Campo Grande para fazer uma conciliação. Conheça o Judiciário, um meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta e eu gostaria de ouvir dos deputados aqui no Assembleia Debate colocar o projeto em votação. Foi um ato prematuro, deputados? Eu entendo que não, porque para que aconteça alguma coisa em um país, tem que a sociedade movimentar e dizer, isso aqui não está correto. Porque se está havendo o desarquivamento de um projeto que está há 10 anos dentro do Congresso Nacional para ser votado, é uma preocupação que deve estar causando a muitos brasileiros que lá têm seus representantes que votaram e apertar para que desarquive o projeto e que vote. Porque, com certeza, na minha visão, está faltando eficiência no trabalho público. Quando você fala em terceirizar começo, meio e fim, a preocupação que está aí, do meu grande colega João, de terceirizar fim. Quem são terceirizar o fim? Terceirizar serviço de pessoas super qualificadas. Essas pessoas, ele tem o saber para poder ganhar, por quê? Por um melhor salário. Ele vai discutir o melhor salário. Então, na minha visão, eu acho que foi alguma chamada de atenção do eleitor que tem seus representantes do Congresso só para desarquivar o projeto e votar. Porque, com certeza, se o trabalho brasileiro fosse um trabalho eficiente, um trabalho autêntico do que o povo precisa, você pega o seguinte, vai num posto de saúde aqui hoje em Campo Grande, de madrugada, e vê como você é tratado pelo serviço público. Só aí. Não precisa de falar comigo aqui, como deputado. Levanta cedo, vai num posto de saúde da capital, em qualquer lugar. Eu fui em Maracaju há pouco tempo, tinha uma pesquisa. Lá, o povo achava que a saúde estava deficiente em 60%. E o atendimento ineficiente em 93%. Então, o trabalho, o mau trabalho do poder público no atendimento das pessoas. Você pode chegar em qualquer repartição pública. Se faltar 1 minuto para fechar, você tem que ficar lá sentado até voltar para o almoço para ser atendido. Na iniciativa privada, não. O cara sabe que mais 1 minuto para ele não vai fazer diferença. Ele não entra aqui, eu vou te atender e tal. É outra forma de tratar o usuário do serviço, em qualquer setor, tanto no público como no privado. Então, eu acho que desarquivar e votar, eu acho que é um avanço para o Brasil. E outra coisa, tudo que vota num país, nós aprovamos a Constituição Federal em 88. Quantos artigos existem sem regulamentar? Muitos. Se a terceirização for um avanço, ela pode continuar, pode modernizar, pode melhorar. Se ela não for um avanço, qualquer hora que o Congresso quiser, ele pode revogar. Deputado João Brandão. Olha, eu acho a função de ter colocado para votar esse projeto, ele tem muito a ver com a correlação de força. Em 2004, 2005, a correlação de força do Congresso Nacional, ela tinha uma diferença. Eu vou citar um exemplo da Comissão de Agricultura. Um exemplo, a Comissão de Agricultura, à época nós éramos, salvo engano, em 61 deputados. Dos 61 deputados, nós tínhamos um percentual em torno de 33% que defendia, né, na verdade, tinha uma concepção ideológica mais alinhada, né, a questão da agricultura familiar, da reforma agrária, a questão indígena, enfim. E hoje a correlação de força na Comissão de Agricultura, por exemplo, ela está em torno de 12%, 13% de representatividade nesse sentido. E isso reflete no Congresso como um todo. Hoje, o Congresso Nacional tem uma representação que ela defende muito mais o empresário interessado e, portanto, aquele que tem o domínio do capital, né, os grandes empresários,
ele tem um domínio, na verdade, ele tem muito mais representatividade do que a classe que representa a classe trabalhadora. Então, acho que nesse sentido a correlação de força ela permitiu isso. E uma outra situação que eu coloco também em relação a essa matéria é a questão da mobilização que se tem das categorias. Hoje nós temos algumas dificuldades em termos de mobilização, exatamente em função do processo de terceirização em empresas que têm hoje um alto número de pessoas terceirizadas. Eu cito, por exemplo, aqui poderia citar outra, por exemplo, na categoria bancária, por exemplo, hoje é uma dificuldade. Por quê? Porque hoje tem o Banco Postal, tem uma série de situações na categoria bancária que desorganizou, na verdade, esse processo, entendeu? Então, eu tenho a convicção de que esse projeto ele entrou agora em função da correlação de força que existe no Congresso Nacional. E queria fazer aqui a minha conclusão nesse sentido, dizer, deputado Zé Teixeira aqui, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação ao concurso público, ao trabalhador público e tal, né? Eu trabalho na iniciativa, sempre trabalhei na iniciativa privada, eu sou funcionário, não é do Banco do Brasil, sou funcionário do antigo Bamerindos, hoje sou funcionário da HSBC como tenho representação sindical, entendeu? Mas sou concursado, né? O serviço público que eu trabalhei até hoje foi concursado, sou professor concursado pelo Estado, né? Com pedir afastamento e por trabalhar como professor um período curto na Universidade Federal, como professor cedido pela Universidade, mas professor concursado. E tenho a convicção de que os funcionários públicos têm uma responsabilidade. Há exceções, e concordo contigo, tem situações que nos dá constrangimento, entendeu? Mas na iniciativa privada também não é diferente. Agora, tem algumas situações, que o senhor tem razão, em algumas situações, mas não tenho convicção que ainda o concurso público é uma ótima saída para a gente poder, na verdade, a gente dá possibilidade da gente ter trabalho, serviço de qualidade e assim por diante. Agora, evidentemente que a terceirização, ela caminha, né, para o processo de precarização do trabalho, até porque de 10 acidentes de trabalho, cada 10 acidentes de trabalho, 8 são em funcionários terceirizados. Entendeu? Eu quero concluir isso dizendo que a terceirização, na nossa avaliação, ela não vai promover mais emprego. Ao contrário, ela vai promover mais pessoas trabalhando, mas em relação ao emprego, em relação à segurança, etc., em termos de salário, vai ser com certeza um desastre. Eu perguntei para os deputados se colocar a proposta nesse momento em votação foi um ato prematuro, porque essa é uma das discussões levantadas, né? E esse é um momento também que, de um lado, os empresários pedem a votação da proposta, os movimentos sindicais fazem protestos nas ruas pedindo que alguns destaques sejam avaliados. Quer dizer, como que os senhores veem esse momento? Assim, é de democracia mesmo? É assim que tem que ser discutida uma proposta? Como que os senhores avaliam isso? Olha, eu entendo que não é bem assim. Segundo eu estou ouvindo dizer, a força sindical, na pessoa do deputado Paulinho, é a favor projeto. Então, não é dessa forma. Tanto é que eu propus aqui no início da nossa fala a possibilidade de fazer uma pesquisa, porque o que está se... Quando eu falo em concurso público, eu digo porque eu sinto a forma que sou tratado quando entra em alguma repartição. Evidentemente que isso não é generalizado, isso é pontual. Agora, eu acho que o concurso público ele devia continuar existindo e a pessoa tinha que ter a estabilidade dentro da forma educada dele tratar o usuário do serviço que paga o seu salário e da produção dele. Não devia ter esse período probatório. Eu pergunto, qual que é o IDEB de Mato Grosso do Sul? É um dos piores do Centro-Oeste. Qual que é o estado que mais investe em educação do Centro-Oeste? Mato Grosso do Sul. Onde que está errado? Onde que está errado? Aí você pega um aluno do setor público e você pega um do privado. Agora, por que eu não posso, no público, contratar um professor qualificado para dar aula para o governo? Pode, evidentemente, porque você tem que buscar eficiência e você tem que buscar a melhoria da qualidade de ensino.
Por exemplo, o deputado João colocou uma coisa muito pertinente na minha visão. Quando você fala assim, bom, não vai aumentar o emprego e existe maior quantidade de acidentes na empresa terceirizada, talvez seria nesses 12 milhões que você colocou que já trabalha em empresa terceirizada. Aí eu pergunto, onde está a fortuna que o brasileiro gasta no Sistema S? Qual é a dificuldade que existe em qualificar as pessoas? Hoje tem muitos doutores, mas busca no Mato Grosso do Sul as escolas boas, qualificadas, profissionalizantes. Busca a participação dos S's, da fortuna arrecadada do povo brasileiro, qual que é, quantas pessoas qualificam. Lá em Dourados tem uma escola agrícola. Convido qualquer um para ir lá visitar a qualidade daquela escola agrícola de Dourados. Ninguém nem sabe quem toca ela. Ninguém nem sabe se é o município, se é o governo. O ano passado, se eu não intervenho lá, não interfiro lá, tinha fechado a escola com 30 e poucos alunos para qualificar como técnico agrícola. Mas cadê as máquinas para ele aprender? Cadê os professores qualificados? Estou dando um exemplo aqui de uma escola agrícola para formar técnico para aprender. Inseminar uma vaca, regular uma máquina, regular a plantadeira, aprender. Existe. Então, quando o João fala dos acidentes, é dos cursos de má qualificação que tem nesse Brasil. É do desperdício do dinheiro, onde não investe em curso de qualificação. Vem uma usina de São Paulo. Quanto que ganha um operador de máquina hoje aqui para colher cana? 3, 4 mil reais. Esse salário existe numa pessoa não qualificada? Não. De onde vem esses funcionários? De São Paulo. Porque aqui não existe os cursos para qualificar as pessoas, mesmo vindo para cá um setor de tanta relevância, passando por dificuldade financeira, como o setor sucrocolheiro. Mas se você fala assim, bom, eu vou começar a colheita da cana, eu vou contratar aqui 10 colhedor de cana qualificado com conhecimento de manusear a máquina para colher a cana mecanizada. Você não encontra. Então o erro não está aqui no começo, o erro está no fim. O que precisa é de o Brasil acordar que não se faz um país sem qualificar as pessoas. E o que está faltando é investimento na qualificação de mão de obra, no meu ponto de vista. Porque a hora que qualificar, que aprender, vai diminuir os acidentes. Agora, os acidentes, ele não está relacionado à terceirização, à pessoa terceirizada, ou não. Está relacionado na qualificação e no conhecimento. Todo dia você vê acidente aí de eletricista morrer eletrificado, porque às vezes ele não foi muito qualificado, porque ele não soube fazer. Então os acidentes, eles existem. Agora, não quer dizer que porque ele está na terceirizada, é que existe mais acidente do que na não terceirizada. O que estamos precisando de fazer um investimento maior. Agora, eu acho, concluindo, que nós vamos ter um grande avanço, nós vamos ter um grande aumento de trabalho e nós vamos tirar de dentro dos tribunais trabalhistas muita injustiça do setor produtivo. Porque, conforme o João estava falando, eu quero dizer o seguinte, que o empregador vai ser corresponsável com a lei trabalhista, sim, se a empresa terceirizada está na lei, não pagar as indenizações dos direitos trabalhistas dele, eu como empregador vou ser corresponsável, sim. Alguma observação ainda, deputado? Eu faço uma observação no seguinte sentido, se a terceirização, ela efetivamente fosse uma coisa que que promovesse, né, na verdade, a igualdade, que desse condições melhores para os trabalhadores, ela já teria sido discutida há muito mais tempo e não teria essa dificuldade de estar sendo implementada. Essa é a grande verdade, entendeu? Quando o deputado fala da questão da força sindical, hoje, por exemplo, a representação que tem a força sindical, ela representa um percentual muito menor do que aquelas centrais que hoje defenderam contra o projeto, o PL 4330. A questão do Paulinho, o Paulinho da força, na minha avaliação, por vontade própria dele, que eu respeito, etc., mas por conveniência política. Então, nesse sentido, eu queria colocar de que, por exemplo,
a Central Única dos Trabalhadores, que concentra o maior número de trabalhadores nesse país, tem posição clara em relação a isso. E não significa que isso seja, que a CUT esteja defendendo posição, não porque é mais ligado ao PT, mais ligado a isso, mais ligado àquilo. Não, está defendendo efetivamente que o PL 4330 promove a precarização. O problema maior está aí a precarização. Nós não podemos entender o trabalho, não podemos entender a hora trabalhada como mercadoria, né? Nós não podemos confundir isso, né? Não podemos colocar o trabalhador como um trabalhador que está vendendo que a sua força de trabalho se transforma numa mercadoria. Isso é complicado, porque daí nós vamos para a lei de mercado. E nós não podemos, nós temos que ter esse cuidado. O trabalhador não pode ser tratado pela lei de mercado, pela lei mercadológica, senão nós corremos um sério risco nesse sentido. Então, é por isso que eu coloco que a relação capital-trabalho, ela sempre existiu, com problemas maiores ou menores, mas ela tem que ter, na nossa avaliação, um respeito, particularmente, a questão da força de trabalho do trabalhador sobre todos os setores, que não pode ser visto como uma mercadoria. Deputados, para finalizar, eu vou propor aqui agora, porque o telespectador pode ter ligado agora na TV Assembleia, então gostaria que, em síntese, cada um de vocês apresentassem a proposta ideal, aquela em que vocês seriam integralmente favoráveis, de forma resumida, destacando alguns pontos, só para o telespectador que acaba de ligar na TV Assembleia. Olha, eu tenho a impressão que tudo que é debatido e discutido, por algum motivo, está acontecendo. Eu gostaria de ter um país onde não estivesse o serviço escravo, onde que as pessoas todas fossem qualificadas, discordando plenamente. O capital, ele tem trabalho. Se eu sou um trabalhador, o que eu tenho para vender? Eu vou vender meu trabalho. Agora, dependendo da minha qualificação, eu vou vender meu trabalho por um valor ou vou vender meu trabalho por outro valor. Tanto é que você percebe, e está discutindo na lei, quanto que é o período que eu sou seu funcionário dentro de uma empresa, para mim abrir o meu próprio negócio, a minha microempresa, e está tendo um período de carência para que eu mesmo possa prestar serviço para você como meu ex-patrão. Porque todo sonho de qualquer ser humano é nunca ter sido empregado de ninguém. Ele ter sempre o seu serviço, a sua empresa própria. Todo mundo tem. Não tem ninguém que não tenha um sonho de ter um carro. Não tem ninguém que não tenha um sonho de ter uma casa própria. Não tem ninguém que não tenha um sonho de melhorar a sua qualidade de vida, de estudar melhor seus filhos. E isso só se faz com capital. Sem capital, não existe isso. E para ter capital, tem que ter trabalho. E para ter trabalho, tem que ter o capital para comprar o trabalho. Então, eu sempre vendi o meu trabalho. Mas sempre vendi, nunca como funcionário com hora marcada. Se eu quisesse trabalhar 16 horas por dia, eu ia receber meu salário. Conforme eu produzisse, ia trabalhar no Banco do Brasil, eu ganhava por laudo de avaliação. Eu ia comprar boi para os frigoríficos, eu ganhava por boi comprado. Se eu comprasse 1.000, eu ganhava dinheiro de 1.000. Se eu comprasse 10.000, eu ganhava 10.000. Então eu acho que isso João, na minha visão, com todo respeito, não vai banalizar o trabalhador e não vai virar mercadoria o seu trabalho. Porque o trabalhador ele não tem outra mercadoria para vender a não ser o trabalho. O capital não tem outra coisa a não fazer, a comprar o serviço da pessoa. E quanto mais qualificado, quanto mais preparado, mais valor tem o trabalho dele. Mais ele vai receber de salário. Então eu gostaria de ter um país que todos fossem igual, não tivesse essa discussão, mas nós estamos falando em terceirização. E não discutimos uma lei retrógrada, atrasada, velha, viciada, igual a lei trabalhista que existe no Brasil, ainda feita por Getúlio Vargas. Vamos desejar que isso seja um avanço, que não piore a vida do trabalhador, que possa melhorar, e aí o tempo será o senhor da verdade. Vamos continuar ajudando o nosso Brasil a crescer. Olha, eu continuo insistindo, né, na questão que o trabalhador, ele não pode ser, a sua força de trabalho não pode ser meramente uma mercadoria, porque aí nós corremos um risco de ir para a relação mercadológica, isso é muito complicado, né? E aí, de repente, como na lei de mercado, a lei da oferta e da procura, entendeu? Então, de repente, não adianta o trabalhador ser qualificado, etc., se de repente ele está participando, competindo, na verdade, na lei mercadológica, tá certo? Então, isso é uma situação que é muito complicada. Em relação ao projeto em si, qual que seria a minha proposta, entendeu?
Eu tenho a convicção de que a terceirização, ela já é uma realidade, como disse o deputado Zé Teixeira, com muita propriedade. A súmula 331, ela traz as suas normativas em relação à questão da terceirização. Mas, assim, literalmente contrária à questão de você terceirizar fins. Eu quero insistir nisso, né? Porque quando você terceiriza os fins, você corre o risco da precarização da mão de obra, da precarização do trabalho, de você provocar uma insegurança jurídica, porque o deputado Zé Teixeira fala da relação da responsabilidade, mas a empresa tem que ser chamada na lide, é uma situação complicada em relação a isso, né? Porque quando você contrata o terceirizado, depois o trabalhador tem que entrar na justiça. Olha, tem empresa terceirizada hoje que o trabalhador sai da empresa terceirizada e depois ele vai procurar nem o endereço, ele sabe, na verdade, sabe onde é que é. Então, o que nós temos que ter cuidado é exatamente isso. A terceirização, ela não pode ser a forma, né, de promover o emprego, porque não é. Ela não pode ser a forma de valorizar o trabalhador, porque não valoriza. A terceirização, ela precariza e a terceirização beneficia alguém, entendeu? Que não é o trabalhador. Na verdade é isso. A terceirização beneficia uma categoria que não são os trabalhadores. E eu quero concluir dizendo qual que é um dos problemas centrais também da terceirização. É que numa mesma empresa terão vários trabalhadores com várias representações sindicais e isso promove uma verdadeira desestabilização em relação à segurança dos direitos trabalhistas. A Assembleia Legislativa, representada aqui pelos deputados João Grandão e Zé Teixeira, espera ter contribuído para que você forme a sua opinião. Até o próximo programa.